Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Pod Peito, podcast para falar de amamentação para além do óbvio. Comigo, Kelly Carvalho, Ana Zapponi, Bianca Balaciano. Temos episódios quinzenais no Spotify e no YouTube, mas sigam a gente no Instagram também para saber ficar por dentro de todas as novidades. E neste episódio, né, nesta temporada e nesse episódio, a gente decidiu falar de um tema que é um tema super espinhoso, polêmico. Gente, como quase todos os temas do podcast, do Pod Peito, né? A gente nunca traz, assim, assuntos que, né, muito óbvios, assim. E para falar sobre esse tema, que é HIV e amamentação, a gente convidou minha amiga querida, belíssima, belíssima, Ivana Marvão. Seja bem-vinda, amiga. E na Semana Mundial de Amamentação, em agosto, a gente fez um post em colaboração, eu, Ivana e Lumos, falando sobre amamentação e HIV. E assim, o post simplesmente bombou. Eu lembro de mandar os números para a Ivana e falar: Ivana do céu, acho que o povo quer saber mais sobre isso. Então, Ivana, muito obrigada por ter topado falar desse assunto, por falar de um assunto que muitas vezes, né, as pessoas vão interpretar de uma maneira errada. Mas eu acho que é importante a gente tocar em temas que são inovadores e que tem novas perspectivas também, especialmente por conta de pesquisa, né? A gente tem pesquisa e as coisas vão acontecendo. Confesso que eu estou super interessada. Esse é um tema, para mim, vai ser, para mim, inovador, no sentido que as informações que eu carrego até hoje em dia são as informações que eu tive na minha graduação, na minha pós-graduação. Então, considerando que eu terminei minha pós-graduação em 2011, tenho muito que aprender sobre esse tema, para eu não ficar achando que, como eu trabalho isso há tantos anos, eu já sei tudo. Anos, né? Há 30 anos. Então, eu acho que esse episódio, provavelmente, eu vou ficar mais quietinha, vou ficar que nem aluna na CDF, na primeira fileira, ouvindo tudo. Ô, Ivana, mas se apresenta pra gente, conta quem é Ivana Marvão. Eita! Oi, gente. Oi, todo mundo. Obrigado pelo convite. É um tema bem interessante. Eu concordo contigo, Ana. Eu acho que a gente está há muito tempo falando de HIV com informações que estão muito bem sedimentadas. Então, a gente... acho que todo mundo fica um pouco espantado quando a gente se depara com informações muito novas, né? E, na verdade, quando a gente olha para o HIV, a gente observa que ele traz informações sempre muito atuais dentro da saúde, porque ele não fala apenas de questões biológicas de infecção, mas ele fala de um fenômeno também social, né? Então, ele vem trazendo essas informações desde a década de 80, 90. Eu acho que o grande ineditismo desse assunto diz respeito à amamentação, porque pela primeira vez ele traz esse conceito de redução de danos dentro do contexto de amamentação, mas ele já vem falando de redução de danos nessas últimas 4 décadas, pelo menos. E aí a gente tinha exatamente essa informação bem sedimentada, né? HIV, contraindicação de amamentação e ponto. Né? Eu acho que o ineditismo do artigo foi trazer exatamente flexibilizar essas recomendações de acordo com alguns contornos que eles trazem lá. Né? Acho que faltou a Ivana se apresentar. Acabou nos se apresentando. E conta pra gente também, que eu acho que é importante, né? Porque mas se apresenta já, mas assim, que documento é esse que veio trazer essa bomba aí pra gente? Porque, assim como a Ana, acho que a Kelly, você também, né? Tudo que a gente aprendeu é isso. HIV não amamenta. Então, a testagem é super importante e tal. Muitas pessoas, inclusive, têm que esperar o resultado da testagem pra poder amamentar. E esse documento cai tipo uma bomba. Então, se apresenta e conta um pouquinho pra gente que documento é esse, que eu acho que todo mundo quer saber. Quem é Ivana Marvão? Ai, meu Deus, tá bom. Oi, gente. Eu me chamo Ivana, sou médica obstetra, sou consultora de amamentação. Acho que, como muitas de nós, a gente chega nesse assunto de aleitamento muito pela nossa história pessoal. Eu sempre gosto de falar isso. E aí, só por um acaso, eu sou médica e estou nesse tema. Eu estou nesse tema pela minha história pessoal, né? Então, por eu achar que eu sabia tudo de amamentação e, obviamente, meus desfechos foram bem interessantes. Eu e o meu filho sobrevivemos a essa experiência de amamentação juntos. E aí, por causa dessa minha experiência, é que eu cheguei no assunto de amamentação. E aí, obviamente, a gente fica
desde quando a gente começou a trabalhar com a amamentação, muito atento aos documentos novos que saem, às publicações novas. Essa é uma publicação da Academia Americana de Pediatria, que foi lançada agora em junho desse ano, de 2024, e ela traz informações importantes a respeito de flexibilizar a amamentação dentro do contexto do HIV, né? Então, esse é um documento importante, ele é um relatório clínico, ele é um marco histórico, então ele inclusive é apresentado assim pela Academia Americana, porque pela primeira vez eles trazem para o cenário de amamentação a questão de que pessoas que vivem com HIV e que têm esse HIV indetectável e fazem um uso consistente de terapia antirretroviral, tem carga viral indetectável, que para essas pessoas, se for do desejo delas, em amamentar, em que a gente pode criar um contorno com um pouco mais de segurança a respeito desse cenário de amamentação. Então, é um documento que fala sobre redução de danos centrado na família. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E aí, como eu tinha falado antes, né, o tema HIV/AIDS é um tema que trata de redução de danos desde o início da epidemia, lá na década de 80. Então, quando ele começou, a gente tem ondas de redução de danos descritas historicamente na saúde do Brasil. Quando você fala de redução de danos para pessoas usuárias de drogas, para redução de danos de infecção por HIV e hepatite, depois você acrescenta uma segunda onda quando a gente fala em saúde mental, porque os usuários de droga, portanto, que têm mais chances de contaminação por HIV com compartilhamento de seringas, ele é acrescentado na Secretaria de Saúde Mental, e a gente encontra essa terceira onda, como a gente fala, do HIV, quando a gente fala de direitos humanos e desenvolvimento social. Então, o HIV e a AIDS, eles suscitam muitos debates, porque eles falam sobre muitas camadas na área de saúde. E aí, o que é importante desse documento é que, pela primeira vez, você acredita a questão da redução de danos dentro do cenário de amamentação. Que a gente tem aquele documento de 2009, Organização Mundial de Saúde, razões médicas para a prescrição de substitutos do leite humano. Então, desde esse momento é normatizado que, para países signatários do documento, que a amamentação era contraindicada no contexto do HIV. Então, acho que essa é a importância, é um documento novo e que levanta essas questões. Né? Oi, Ivana, aproveitar que você é obstetra, né? Não à toa é obstetra e ginecologista, né? Vamos começar do começo, assim. Tem alguma recomendação nesse documento falando de parto, de amamentação na primeira hora de vida? Tem alguma mudança nesse cenário, não? Não, na verdade, eles descrevem o que é um cenário de assistência em saúde em países de alta renda, né? Então, é um documento dentro do território norte-americano. E aí, obviamente, quando eles falam dessa avaliação, eles deixam descritos que em países de alta renda, as pessoas, quando engravidam, elas já sabem do seu status sorológico. É diferente quando a gente olha para países latino-americanos, né? E Brasil, né? Então, quando a gente vê o cenário norte-americano, a gente já... teoricamente, todos já saberiam, quando a pessoa chega na maternidade, o status sorológico dela para HIV. Então, eles consideram que, partindo dessa premissa, que você sabendo que a pessoa tem HIV, você deveria apenas saber se a pessoa tem carga viral indetectável e se ela faz uso consistente da terapia antirretroviral. Porque, teoricamente, você já deveria saber a sorologia dela. Tá? Então, eles partem dessa premissa. Tanto que eles não falam de questões de a pessoa descobre na hora do parto que tem HIV, ou descobre na hora que está amamentando que tem HIV, que são circunstâncias que a gente encontra no cenário de parto no Brasil, muito, né? As pessoas chegam, quando a gente está trabalhando em centros urbanos, em maternidade de referência, que a pessoa vem do interior, teve o bebê no interior e vem para a maternidade de referência por alguma questão, ela chega amamentando e só na maternidade de referência ela é submetida ao teste e aí ela descobre que tem HIV. Então, e já passou a viagem inteira amamentando o bebê. Então, assim, tem muitas questões dentro do cenário brasileiro que a gente se depara com essas disparidades. Não é o que é trazido, não é levantado essas questões dentro do documento. Mas leva-se em consideração exatamente isso. A pessoa é HIV positiva, engravida, e aí, teoricamente, ela teria já o que a gente precisa ficar monitorizando é se essa pessoa tem aderência à terapia antirretroviral,
e se tem carga viral indetectável. Ponto. Então, o documento parte desse princípio e não dessas questões que a gente tem de assistência obstétrica com todas essas disparidades que a gente conta no Brasil. Isso não é uma discussão que o documento traz, de maneira nenhuma. Eu queria perguntar também, porque assim, né? O que exatamente muda pra gente aqui, depois desse documento? Porque esse documento realmente causou maior ebulição aí no cenário, acho que internacional, né? Da assistência à amamentação. É uma grande novidade, traz perspectivas interessantes pra gente, né? Porque, de fato, é uma população que tem esse acesso, essa possibilidade negada e que muitas vezes, desculpa, tem interesse, tem vontade, tem desejo de amamentar. Mas aí a gente vai entrar naquele cenário, né, em que uma publicação, uma pesquisa, até se traduzir numa mudança de conduta, né, leva muitos anos, e a gente vai entrar provavelmente também numa outra seara, que é a seara da discussão da aplicabilidade de um documento americano no cenário brasileiro, né? Assim como a gente tem a treta do armazenamento de leite, que até hoje é uma treta, né? De quanto tempo o leite pode ficar armazenado e tal. Nem sei se a gente tem episódio sobre isso. Se a gente não tiver, talvez seja interessante, não né? temos. E aí, né, Ivana, queria te perguntar um pouco isso. Quais são as perspectivas pra gente? O que muda para quem trabalha com amamentação, para quem está dentro de um hospital, para quem está fazendo consultoria no particular? O que você vislumbra em função da publicação desse documento para nós que estamos lá na linha de frente? Bem, pronto, vamos lá. Eu acho que isso é o grande nó para a gente quando a gente olha esse documento, né? O que a gente vai fazer com esses achados científicos e como é que a gente vai vestir essa roupa que é do outro na realidade brasileira, né? Eu acho que essa é a grande questão. Primeiro que eu acho que é importante do documento é que ele inicie esse debate, porque junto com ele também foi publicado esse ano pelo Ministério da Saúde do Brasil, o que a gente chama de PCDT, né? Que são os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para crianças verticalmente expostas ao HIV. E lá está bem assim, HIV positiva e suspende a lactação, inicia a medicação para quem está amamentando para suspender. Então, já tem tudo isso bem descrito. Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa que ele traz de inédito nesse documento é discutir o desejo da família. Diante de um cenário em que ela é pessoa vivendo com HIV, tem carga viral indetectável e tem aderência ao tratamento. Primeira coisa é levar em consideração o desejo dessa família. Eu acho que isso é inédito, inclusive em algumas outras questões quando a gente fala de saúde, né? Isso é importante. Mas não só isso. Você vai suscitar do Estado brasileiro que ele esteja mais presente dessas questões relacionadas a essa monitorização. Porque quando a gente fala assim, mas aqui na realidade brasileira a gente não vai conseguir colocar essas questões porque a gente não tem estrutura. Então, a gente vai olhar para a nossa estrutura de saúde. Então, a gente está conseguindo fornecer pré-natal para todo mundo? Então, olha, esse documento do Ministério da Saúde, do PCDT, de 2024, ele faz exatamente essa divisão de crianças verticalmente expostas. As que têm baixo risco e as que têm alto risco. As de baixo risco são exatamente essas descritas no documento norte-americano. Então, para essas crianças, para elas é ofertado uma profilaxia com uma única medicação por 4 semanas, ponto. E para as outras crianças que verticalmente expostas, que vêm de famílias que não fizeram pré-natal, que descobriram durante o pré-natal que tinham HIV, que tem carga viral alta, ou não tem sorologia, não tem acompanhamento, faz parte isso da realidade brasileira, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente levantar essa questão dentro do cenário da assistência pública. Na assistência privada é que eu acho que a gente vai encontrar algumas questões, porque essas famílias vão trazer esse desejo, olha, isso já acontece no território norte-americano, existe um documento que respalda tudo isso, mas dentro do território brasileiro vai ficar um combinado muito 1 para 1. Aqui, por exemplo, eu acho que caberia esse atendimento privado, Bianca, por exemplo, em termos de consentimento livre e esclarecido. Porque isso é uma decisão compartilhada entre o profissional de saúde e a família que, porventura, decida. Então, ela precisa estar ciente dos riscos, que mesmo com tudo isso ser de baixo risco, né, menos de 1%
de possibilidade de infecção, essa possibilidade ela existe, mas é inferior a 1%. Então, ela está compartilhando essa decisão. Então, eu acho que, por exemplo, para o profissional que decida acompanhar, né? Acompanhar essa família, eu acho que valeria, a gente vai ter mudanças éticas, né, e mudanças de norma. Mas, sobretudo, eu acho que na questão do exercício profissional, isso talvez fosse importante para normatizar essa decisão e compartilhar, ter esse compartilhamento normatizado, principalmente porque essa não é uma recomendação orientada pelo Ministério da Saúde do Brasil, né? Eu acho que no serviço público a gente vai demorar um pouco ainda para ver essa discussão. No privado, eu acho que a gente vai começar a furar essas bolhas por conta desse conhecimento, dessas decisões, dessas possibilidades. Oi, Ivana, você fala bastante da coisa da carga viral indetectável, né? Explica um pouco pra gente, eu acho que no post ficou muito interessante a separação que você fez, né? Pra carga viral indetectável e... Não me lembro direito, e que isso não significa ausência do vírus em si, né? Me corrija se eu estiver errada, por favor. Não, é isso mesmo. Quando a gente fala em carga viral indetectável, é quando a gente tem uma quantidade inferior a 50 cópias de vírus por ml de sangue. É como se, por exemplo, eu pegasse uma balança digital que eu me pese e colocasse uma pimenta de cheiro assim em cima. Ou, sei lá, um pimentão pequeno. Ele existe, mas ele não consegue ser pesado por aquela balança. Vamos dizer assim. Então, a gente tem uma medida que ela começa a dar positivo a partir de uma quantidade de vírus numa concentração de sangue. Então, funcionaria mais ou menos assim. E aí a gente chama isso de indetectável quando ela está inferior a essas 50 cópias por ml. Uma outra questão que é trazida, que é esse contorno de segurança, é falar no uso da terapia antirretroviral sustentada. E quando ele usa essa expressão sustentada, ele diz respeito ao tempo de aderência ao tratamento. Então, ele fala em pelo menos 6 meses. Então, aí, quando a gente pensa no pré-natal, eu teria que ter uma pessoa fazendo pré-natal desde o primeiro trimestre, né? Eu teria que ter uma pessoa que tem conhecimento do estado sorológico desde o primeiro trimestre. E que essa pessoa tenha feito adesão ao tratamento desde esse início do pré-natal. Então, quando a gente veste essa camisa para a realidade brasileira, né, a gente percebe que a gente esbarra com muitas fragilidades da assistência obstétrica nossa, né? Tá um número menor, né? Eu brinco que é a camisa com um número menor, né? Tá assim meio apertada, né? Não dá para vestir de maneira confortável. Tá um baby look. Tá um baby look pra gente. Mas talvez, como é um documento que fala de famílias de alta renda, é por isso que eu acho que talvez seja uma camisa que vai chegar pela alta renda no Brasil, então no serviço privado, e aí na medida em que você vai testando essas informações no serviço privado, você consiga trazer isso para o serviço público, porque aí você está falando de uma população muito heterogênea, com diversas dificuldades de acesso ao serviço de saúde, né, populações, como a gente fala, populações do mar, do rio e da floresta, remanescentes quilombolas, interior do sertão. Então, como isso vai vestir dentro da população brasileira, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante a gente começar a discutir isso, né? E principalmente a gente que trabalha com alimentação, tanto no serviço público quanto no privado. Eu fico pensando que essa difusão de informação de forma globalizada, né, que a gente agora na assistência à saúde está mais exposto a isso, então quer dizer, muda uma pazinha lá e tem um reflexo que chega aqui. E chega rápido, E chega rápido, chega muitas vezes pelas famílias, como a Ivana falou também, né, porque às vezes é uma família que vai trazer essa informação e jogar no seu colo, do tipo, eu quero fazer isso. Eu vejo muito um paralelo, sabe com o quê também? Não sei se a Ivana vai concordar. Com a questão da doação informal de leite, né? Que também traz consigo essa característica, né? De trazer uma possibilidade de contaminação maior e por isso exige uma série de cuidados, que aqui no Brasil é expressamente não recomendada, né? Oficialmente, mas que lá fora, especialmente na realidade norte-americana, corre solta, né? Então, naquela época que eles tiveram também no ano passado, ou retrasado, aquele problema com o fornecimento de fórmula infantil, e até por ser uma sociedade que usa muito mais fórmula infantil do que a gente,
correu solta a doação de leite informal entre as mães, entre as famílias e tal. E, assim, aquilo vai chegando pra gente também na rebarba, na medida em que a gente faz... sei lá, eles fazem porque aqui a gente não aqui pode. não, a minha Tem amiga muito risco faz, assim, porque... A minha prima faz. Sempre se amamentou o bebê da tia, da vizinha, não sei o quê. O atendimento globalizado também, porque às vezes você tá atendendo online uma pessoa, e aí isso cai no colo do profissional. A gente não tem, né, nenhum tipo de orientação a esse respeito, e aí a gente fica sem saber o que fazer. Eu queria ouvir um pouco da Ivana, de vocês, né, meninas, também. O que vocês pensam sobre isso, assim, porque... E aí, você recebeu lá na tua consulta, e essa é uma população que a gente atende, né, Ivana? Então, essa galera que é uma população mais elitizada, que tem uma renda mais alta, é o pessoal que pode procurar, muitas vezes, a consultora de amamentação, vai chegar com essa informação para você, vai querer da gente uma autorização, né? Vai querer uma... pra Ivana. Mas Ivana, atende aí. O termo eu acho que é uma solução que você falou, né? Alguma coisa interessante, mas assim, o que você sugeriria para as consultoras que estão ouvindo a gente, ou para os profissionais, ou para as famílias também, que seria uma reflexão interessante nesse sentido, né? Eu acho que a gente pode, todo mundo junto, pensar melhor sobre isso, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente tomar muito cuidado para não achar que só o que está acontecendo lá, obrigatoriamente a gente tem que fazer igual aqui. Para a gente não absorver de imediato, né? Eu acho que o que a gente tem que absorver de imediato é o debate. Isso é importante, a gente precisa discutir. Mas já para ontem a gente já oferecer isso para as famílias, eu acho um pouco precipitado. Porque eu sempre falo isso, eu penso muito no cenário de parto, não sei se a Ana vai concordar com o que eu vou falar, mas eu penso muito isso. Tem gente que querer um monte de coisas, e aí quando a gente tem maus resultados relacionados a essas vontades, tudo fica muito relativo. Então, eu acho que o bancar o seu desejo, o compartilhamento de decisões, ela ainda é uma coisa muito nova. Eu observo isso muito para como a gente profissional da área de saúde, as pessoas terceirizarem uma decisão. Nossa, né? sim. Embora a gente esteja falando muito sobre autonomia, a gente fala muito sobre autonomia, mas as pessoas querem que a gente tome decisão. Eu recebo muito essa pergunta. E no meu lugar, o que você faria? Total. E se fosse o seu filho? E se fosse se fosse a sua filha? E se fosse a sua mãe? Né? Eu ouço isso direto. Então, eu vejo essa questão assim, importante, né? Mas... Eu acho também o cuidado com a informação por si só. Porque se a gente for pegar só um slogan, tipo, agora quem tem HIV pode amamentar. E aí é compartilhado em vários grupos. Alguém que não é da área leu assim, só o resumo. É o vídeo do TikTok, né, Ana? Exatamente, 20 segundos. E aí começa um compartilhamento e depois um estudo totalmente, né, embasado cientificamente é passado com uma informação pobre. Vira uma informação pobre e vem essa informação para você. Muitas vezes, pelo nível, né, que a gente atende, já dificilmente isso acontece. Mas o problema é a propagação da informação, que acaba virando meio que uma fake news, de como você vai separar essa informação da realidade, da verdade. Então, acho que a primeira coisa, quando a Ivana falou do termo esclarecido, é você pegar aquele estudo e isso que a Ivana está fazendo com a gente fazer com o público, ó. Mas não é bem assim, não é todo mundo que tem HIV. Explicar o porquê, cenário. E tem né, a Ivana fala muito, muito bem disso, ela fica repetindo, né, Ivana, o tempo inteiro, que tem que estar fazendo o tratamento 6 meses antes do nascimento do bebê. Então, você já tem que saber que você é HIV... Carga indetectável. A carga tem que estar indetectável. Né? Tem um passo a passo que não é apenas... E não é em 10 minutos, no final da consulta, por exemplo. No final da consulta, então, e eu quero também amamentar. Então, peraí, a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso. E não é só... tem HIV, pode amamentar, né? Mas eu acho que esse passo a passo que a Ivana repete muito, né? Do tempo de tratamento, da adesão ao tratamento. Dos critérios de quem pode e quem não pode. E aí, Ivana, eu fiquei curiosa com uma coisa, assim. Quando essa pessoa tá dentro desses critérios para poder amamentar, né? Então, ela faz o tratamento 6 meses antes, ela já tá em tratamento, ela já sabe, ela tá indetectável. E qual que é o tratamento indetectável?
É isso, né? O tratamento indetectável. Carga viral indetectável e o tempo de terapia antirretroviral que eles chamam de sustentada. De sustentada. Por mais de 6 meses. E não pode ter flutuação dessa carga viral. Eles deixam isso bem claro no documento. Tem que ser indetectável durante todo esse período de tratamento. Mas era isso que eu ia perguntar. Não pode ter. É isso que eu ia perguntar. De quanto em quanto tempo essa pessoa tem que fazer o exame para saber dessa flutuação? Perfeito. Eles trazem um período de aproximadamente de 3 em 3 meses. Tá. Para as crianças que são verticalmente expostas, o que o Ministério da Saúde do Brasil nos refere para essas crianças que vêm dessa população de baixo risco? Terapia sustentada, carga viral indetectável. É você usar uma única terapia por aproximadamente 4 semanas. O documento coloca lá, ainda não temos nem consenso se é para manter ou não a profilaxia antirretroviral para o recém-nascido durante o período de amamentação. Porque eu estou falando de 6 meses de amamentação. E o que a gente sabe hoje é de 4 a 6 semanas de antirretroviral. E aí o documento fala, os especialistas em infectologia pediátrica têm registrado que o uso de terapia por mais de 6 semanas não traria tanto benefício dentro desse contexto de segurança, né? De quem está fornecendo o leite humano esteja aderido ao tratamento e carga viral indetectável. E daí seria aproximadamente umas 6 semanas, mas ainda não é consenso. Né? Então, até para isso, a gente está falando de cenários novos. Eu vou fazer o antirretroviral para a criança durante todo o período que ela vai ser amamentada, né? Eles ainda trazem uma outra questão. Quando você está só falando da transmissão do vírus pelo leite, é uma coisa. Mas e se essa pessoa tiver fissura? Se essa pessoa tiver lesões de pele na mama? Se ela tiver um quadro de mastite, que a gente sabe que aí, tem um risco, você recruta um número maior de células de defesa para dentro do tecido mamário, nessas condições, e a gente precisa lembrar que o HIV infecta as células de defesa nossa, e aí, teoricamente, você poderia aumentar o risco de infecção. E aí eles dizem assim, é interessante que nesses períodos a amamentação seja suspensa temporariamente. Então, você vê que ainda, mesmo fazendo essas recomendações novas, eles ainda estão tateando em alguns setores sobre o que é. Não tem uma recomendação fechada para algumas coisas, mas é bem interessante, né? A gente repensar nesse cenário, a gente imaginar essa terapia antirretroviral por 6 meses dentro do Sistema Único de Saúde. Porque eu vou lendo isso, gente, eu vou falando para vocês, na minha cabeça vai pensando assim, meu Deus, esse impacto no Sistema Único de Saúde, Sim. O fornecimento desses remédios, o fornecimento desses testes. O acesso, então, né? O próprio acesso, né? E aí a recomendação seria 6 meses? 6 meses, se bebê mamaria 6 meses. Apenas. Eles não falam em prolongamento de amamentação, falam em aleitamento por 6 meses. Mas considerando também que até ontem era não amamentar, gente, 6 meses já é um lucro. Mas a dificuldade também, qual mama não tem nenhum tipo de erosão, fissura, nada durante o início do... Como garantir isso, né? É difícil também. Não, eu fico pensando que quando a ferida aparece, a criança já mamou às vezes, né? Ela acaba de mamar e tem uma ferida ali. Não é o contrário. Não é que aparece uma ferida e a criança vai mamar. A criança mamou. Quando sai do peito, a gente tem uma fissura. Sente uma dor. E acho que também pensar... Eu não sei, porque agora eu não li o documento na íntegra. Então, não sei. Talvez até a Ivana possa dizer assim... Pensar também que, assim, né? Quando a gente é muito fácil falar aqui ou num documento, assim, suspensão temporária da amamentação, não pode ter lesão, não pode ser... Na prática, essas coisas são quase sempre inviáveis, porque suspensão temporária da amamentação, o que é isso, colega? Vai fazer o quê? Vai ordenhar, vai lavar, vai esterilizar, a criança vai tomar o quê? Vai aceitar o quê? E a questão emocional da pessoa que está amamentando, né? Porque ela já está lidando com a questão de ser portadora, de ter que estar o tempo todo monitorando, né? Então, imagina, né? Num cenário de amamentação em que a gente fala, a pessoa precisa estar relaxada para ter os reflexos de gestação, precisa estar construindo um vínculo. Imagina aquela pessoa pensar, né? Pô, será que a minha carga viral tá legal? Será que eu tô passando alguma coisa boa ou eu tô infectando meu bebê, sabe? E assim, eu acho complicado, não, né? São de 3 em 3 meses, né? Isso que eu pensei, mas assim, ó, imagina que você faz o exame agora, aí você vai repetir com 3 meses. Aí deu alterado com 3 meses, mas você já tá amamentando nesses 3 meses. O que se passa na cabeça dessa pessoa, né? Sei lá, tipo, será que cabeça... é melhor nem começar? Porque, né? Tem alguma... Fala sobre isso, Ivana, no documento, tipo, como que essas pessoas...
respondem para isso, se isso gera muita angústia, se elas optam por amamentar mesmo por 6 meses. Tem algum relato de caso, talvez seja... Não, isso não foi trazido. Isso é uma questão até interessante mesmo, porque a gente está falando de estudos qualitativos, né? Da experiência da pessoa. E aí até eles falam assim, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de ter estudos prospectivos com essas experiências, porque como é que você vai deixar passar em comitê de ética e pesquisa esse tipo de trabalho? Então você vê como isso cria questões até de como você vai investigar isso do ponto de vista qualitativo, da experiência, né? Como a Bianca trouxe. Meu Deus, será que em algum momento eu estou passando isso para o meu filho? Meu Deus, apareceu essa fissura. Como tu falaste, não acontece apareceu a fissura, o bebê vai mamar, né? A gente sabe que o bebê mamou e é depois que a gente vai olhar a ferida, né? E tem as outras questões. Eu sempre falo assim, acho que estava faltando a consultora de amamentação nesse documento. Porque são essas questões que a gente... Só quem está trabalhando com amamentação sabe que é do nosso dia a dia, né? E a gente vê o quanto que esse manejo clínico do profissional da amamentação faz diferença. E ainda no documento ele coloca que o profissional da lactação deve ser incluído nessa equipe multiprofissional de atendimento, né? Mas aí a gente é só citado, assim, ó. Aí não sei se a gente está fazendo parte da cota ou se Porque a Academia Americana de Pediatria tem isso. Eles geralmente colocam no final, lá na notinha de rodapé, na nota de rodapé, olha, em caso de persistência dos sintomas, chame a consultora de amamentação. Isso é complicado. É complicado, né? Não. E é do dia a dia, né? Que a gente acompanha. E aí eu me lembrei do que a Bianca falou, né? Da história da evidência científica se tornar prática clínica. A gente sabe que isso leva em torno de uns 10 a 15 anos. E aí imagina esse tempo entre que esse documento foi publicado em 2024, a gente deve ter até 2034 algumas mudanças aí na prática clínica, mas é isso. É discutir, inclusive, como está sendo assistido essas pessoas que vivem com HIV. Sim. E o documento não é só para quem tem HIV. Isso também precisa ser levantado. É pessoas com alto risco para contrair HIV. Então, quem é usuário de droga ou quem teve relação sem preservativo, porque a pessoa está amamentando, tá? A gente precisa, aí falando de redução de dano. A pessoa está amamentando e tem, de repente, a vida sexual dela ter uma relação com a parceria HIV desconhecida, HIV positiva, com terapia HIV positiva sem terapia antirretroviral. Então, assim, para as pessoas com alto risco para contaminação. E a gente também precisa pensar que isso existe no país, no Brasil. A gente está diante disso. Então, a gente que atende Sistema Único de Saúde, centros de maternidade, a gente sabe que a gente atende pessoas que são usuárias de drogas e elas vão voltar para os seus bolsões de vulnerabilidade, amamentando. Bom, vamos lá, ela não tem HIV, ela fez o teste de HIV é negativo, mas isso não quer dizer que ela não continue vulnerável à infecção. Né? Se ela é usuária de droga injetável, vai voltar para o seu bolsão de grande concentração de disseminação de seringas. E aí, o que a gente está fazendo por essas pessoas? E elas vão continuar amamentando, porque teoricamente elas não teriam nenhuma proibição. Né? Então, a gente está falando da forma de assistência, de redução de danos para essa população também com alto risco para contaminação pelo vírus. E é uma realidade, isso já existe no país, né? A gente for parar para pensar, isso já está acontecendo. Né? Isso já é uma realidade nossa. E aí a gente rediscutir isso, né? Não, eu acho interessante isso que você falou. Você falou em outros cenários, inclusive, né? De que é como se com esse documento a gente tivesse que realmente olhar como que essas pessoas estão vivendo, recebendo as informações, recebendo o tratamento. A gente sabe hoje, né? Que muita gente fica sabendo cedo, né, do HIV, assim. Então, às vezes, antes de ter filho, né, antes de ter tido a primeira experiência, e aí? Se você tá diante dessa pessoa, se você recebe essa pessoa que quer engravidar, né, eu fico imaginando no seu caso, às vezes você recebe para uma consulta uma pessoa que fala, olha, eu tenho o vírus e eu quero engravidar. E aí? Como é que fica, né? E aí, pensando no cuidado integral... Não confunda com integrativo. Mas pensando no cuidado integral, por favor.
pensando no cuidado integral, né? E eu acho que talvez a ginecologista, a enfermeira, né? Quem tá ali na ponta inicial é quem vai fazer todo esse acompanhamento e essa orientação. Até para saber, né? Se essa pessoa tá fazendo a terapia retroviral, se tá indetectável, se não tá, né? Eu acho que é uma discussão que a gente começa literalmente a olhar não só para a questão tem ou não tem HIV, mas quem é esta pessoa com HIV? Como vive, né? Como é o tratamento? Aderiu ou não? Há quanto tempo sabe? Qual que é o fornecimento das medicações? Então, acho que esse é um contexto... E você começou o episódio falando de uma coisa que eu acho brilhante, que é o tempo inteiro, desde a década de 80, a gente está falando de redução de danos, né? Pensando em redução de danos, como que a gente pode, então... E se a gente pensar, né, na redução de danos de 1980 para cá, a gente tem pessoas vivendo muito mais tempo, vivendo com muito mais qualidade, né? Pelo menos é o que as pesquisas apontam, assim. Sim. Né? E muito por conta desse olhar social também, né? Eu acho. Não, é maravilhoso, porque até a semântica em saúde muda com HIV. A gente começa lá nos anos 80 falando de grupos de risco, né? Grupos de risco. Depois a gente fala em comportamento de risco. Depois a gente vai falar de vulnerabilidade, né? E é isso que o HIV faz. E se a gente for parar para pensar, as crianças estão verticalmente expostas já pela gestação, né? Elas já foram verticalmente expostas pela gestação. O que a gente está falando aqui é de um outro contexto. Então, ele abre esse debate para esse outro contexto. Então, será que a gente aumenta a exposição ao HIV se você estiver fazendo todo esse contorno de segurança? Porque aqui você está falando do desejo da família, por isso que o documento traz esse ineditismo. É por isso que eu falo. Você está falando sobre essas questões em outras searas do HIV. Pela primeira vez, você vai levar em consideração o desejo da família em alimentar o seu filho através do leite humano, ponto. E como você vai fazer isso? Né? Em que contorno de segurança você vai fazer isso? Né? Isso eu acho que é importante dentro, mas vai trazer outros levantamentos de outros debates sobre violação de direitos humanos, né? Que a gente está falando de acesso ao serviço de saúde, né, de populações vulnerabilizadas, marginalizadas, pessoas usuárias de droga. Então, assim, ele é um documento que fala da pessoa que vive com HIV, mas também fala das pessoas com maior risco de contaminação pelo vírus, né? Então, é super importante que a gente esteja atento a esses detalhes, né? Ok, a água bateu agora na gente, né? Que a gente tocou na amamentação. A gente estava protegido ali até o início desse ano, porque era contraindicado, ponto. Então, era um assunto meio que superado. HIV era só prescrever a medicação. E uma outra coisa, aliás, né? Quando a gente fala em HIV e amamentação, de questão de mudanças, porque a gente fala em enfrentar a estigmatização, por muito tempo, a gente que trabalhou em maternidade, acho que a Ana vai lembrar bem disso, a gente enfaixava a mama de todas as pacientes HIV positivas. Eu fiz estudante, né? Quantas vezes a gente estava lá enfaixando a mama da paciente HIV positivo? Hoje, inclusive, isso é uma recomendação de não estigmatização da pessoa dentro da maternidade. Então, você utilizar outras metodologias, que o enfaixamento seria esse estigma dentro da maternidade. Você já não está amamentando seu bebê dentro de um alojamento conjunto, né? E aí as pessoas conversam, trocam as suas experiências ali, e aí aquela que está enfaixada, os pacientes que estão enfaixados. Sabe como é que é? Então, até isso, essa discussão que essas estigmatizações levantam, né? É importante a gente pensar sobre isso. Então, as nossas recomendações, elas vêm mudando ao longo do tempo, né? Mas é isso, acho que a gente ainda tem um bom caminho para andar, né? Mas levantando essas questões sociais também, né? Não, e eu acho que é isso, assim, eu acho que eu ia usar a palavra provocação, mas eu acho que não é nem uma provocação, assim, acho que a gente não está falando de uma provocação, né? A gente está falando de um dado de realidade que está aparecendo, de desejo, de discutir com a família, de pensar, como isso seria possível, né? E de enxergar novos horizontes, que até então não existia. E eu acho que essa é a coisa mais bonita do que a gente faz também, né? Ivana, nessa terceira temporada, a gente tá batendo muito na tecla que a amamentação é ciência. Muito, 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 né? Que não é achismo, que não é só porque, na minha experiência. E eu acho que pensando na grandeza que é a ciência, e a gente acredita na ciência aqui, né? Todas as quatro, né? A gente defende a ciência, a gente acredita na ciência. Eu acho que pensar
que a ciência também vai trazendo pra gente, ao longo aí do tempo e a partir do momento que as coisas começam a acontecer, novas possibilidades e novos horizontes e novo jeito de trabalhar, e que não dá pra gente simplesmente, né, botar a mão aqui no olho e falar, não quero ver, não quero ouvir, não quero falar disso. Porque é o que você comentou, as pessoas vão chegar pra gente falando, né? Elas vão procurar a gente com esse tipo de informação. Um dos episódios, a gente falou sobre a internet, Ivana, né? A coisa da globalização da informação, do acesso à informação. Essas informações chegam hoje de maneira muito mais rápida para as pessoas, né? E eu acho que isso faz a gente tirar a bunda mesmo do lugar, assim, sabe? Tipo, cara, levanta aí, vamos estudar e vamos... Você vai ter que responder para essas pessoas também, Sim. né? As pessoas também vão questionar você. Então, acho que essa publicação, ela veio exatamente para fazer a gente pensar, olha... Talvez a gente tenha um novo cenário, não é agora, mas talvez daqui a pouco. Não é para o Brasil, porque o Brasil não oferece. Eu lembro de você falar muito isso no post, né? Essa é uma publicação de países de alta renda, né? Eu acho que foi isso, assim. Essa é uma recomendação em países de alta renda, que dá todo esse contorno que a gente precisa antes de pensar na amamentação. Existe um contorno antes de pensar na amamentação. Mas eu acho que é pra gente pensar mesmo e pra gente desconstruir castelinho, construir outros, pensar na coisa inclusiva mesmo, né? O que a gente tá fazendo do ponto de vista... Você falou agora, eu nem sabia isso, né? Por que não se enfaixa, por exemplo? Exatamente para ninguém estigmatizar essa pessoa dentro de um alojamento conjunto. Que tá todo mundo junto ali. A gente não tá falando muitas vezes do apartamento, a pessoa sozinha, recebendo cuidado individual. A pessoa chega lá e fala, toma, seu retroviral aqui, ó. Tem que tomar agora às 4 da tarde. Então, acho que é interessante a gente pensar em todas essas possibilidades, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que... o HIV/AIDS, eles trouxeram a possibilidade da gente discutir esses fenômenos todos, né? Então, eu não consigo imaginar um Brasil sem SUS enfrentando a epidemia HIV/AIDS. Não consigo imaginar. Não à toa, quando ele chegou no território brasileiro, a gente estava exatamente reformulando o SUS e as nossas todo o nosso arcabouço legislativo, né? Eu não sei como seria encontrar um Brasil um pouquinho antes. Se a gente tivesse pego um HIV na década de 70, não sei nem como teria sido esse impacto para a população. Então, assim, essas organizações todas que a gente tem de saúde pública, essa capilaridade que ele tem para encontrar essas populações mais vulneráveis, essa incorporação de redução de danos que nós fomos e ainda somos no mundo uma referência quando a gente pensa em HIV/AIDS, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu não acredito, nós fomos um país que demos seringa, demos preservativo e não estamos tendo capacidade de dar uma N95 para a população em pleno Covid-19, né? Então, a gente teve formulações políticas importantes no HIV/AIDS, ainda temos, acho que os documentos mostram sobre isso. Talvez por isso o Ministério da Saúde do Brasil seja muito cauteloso ainda em manter essa contraindicação, né? Sabendo das limitações, das fragilidades, mas eu acho que é isso, nós vamos começar a discutir essas questões a respeito dessas famílias, do que elas desejam. O serviço privado, eu acho que vai experimentar essas mudanças um pouco de uma maneira mais precoce que o serviço público. E vai chegar, porque você falasse, a gente tem que estudar, então vamos ter que estudar, porque essas famílias vão ler os mesmos documentos que a gente. Né? E eu acho que muito nessa coisa do ciclo gravídico puerperal, né, Ivana, assim, a gente tem, né, como você disse, o Brasil como referência no enfrentamento aí desde a década de 80, mas a gente ainda peca na questão de pré-natal, muitas vezes, com população que não tem nenhum tipo de risco, né? A gente sabe disso. Se a gente pensar, por exemplo, nos casos de hipertensão, de diabetes, né? A gente ainda, né, peca muito nisso, e talvez seja exatamente a população que a gente vai precisar fazer mesmo um acompanhamento diferente da população que não engravida, que não gesta, que não amamenta, que não tem um bebê, né? É um enfrentamento diferente, assim, para a população que tem o vírus e que vai gestar, vai parir, vai amamentar. Então, nossa, muito, muito interessante, assim, E para essa mesma população que tem o vírus, Kelly, a gente precisa lembrar que ela também é heterogênea. A gente vai ter populações com HIV de alta renda, populações que vão estar dentro dos centros urbanos, população que não vai ter, que vai ser usuária de droga e vai estar em grandes bolsões de vulnerabilidade, né?
vai estar submersa a crime, a maiores concentrações de crime, de violência, de tudo. E aí a gente vai esbarrar também nessas mudanças dentro da própria população com HIV. Ai, perfeito. É isso, né? Acho que a gente deu um pontapé inicial nesse assunto. O objetivo não é finalizar, pelo contrário, né? A gente está começando a lidar com esse tema, né? Muita água vai rolar. Quem sabe numa próxima temporada a Ivana volta para trazer mais novidades sobre esse assunto, né? Isso pode ser interessante também. Ivana, te agradecer muito, porque eu acho que é um assunto espinhoso, né? É um assunto difícil, assim, não é um assunto fácil. E a sensação que eu tenho é que você anda encabeçando esse assunto aqui, essa discussão no Brasil, né? Então, eu tô assim, acompanhando... Eu tenho acompanhado, né? Você tá sendo chamado para fazer posts. Ela me pede para fazer um post. Ela me pede para fazer um post e joga a bola no meu colo. Olha aí, pronto. Ela quer dizer que eu entrei como colaboradora fake, que ela fez o post e eu fui a colaboradora para falar, olha... Para chegar mais longe, você caminhou, você difundiu a mensagem. Exatamente. Não, e eu acho que é isso, né? Vai ter sempre alguém que vai... eu acho que é quando a gente pensa, né? Primeiro, é tão difícil ter uma obstetra IBCLC, né? Uma obstetra consultora de amamentação já é tipo, cara, acho que eu só conheço você. A última... Né? Assim, no Brasil, acho que eu conheço a Ivana. Esse é um assunto que fala muito, né, sobre o passado obstétrico e o presente obstétrico dessa pessoa. Então, a gente está falando de gestação, de parto e de amamentação. Então, acho que tem que ser uma obstetra mesmo, né? Ou um infectologista que trabalha nessa área. E que bom que é você, que também é consultora de amamentação, que traz essa informação pra gente, Ivana, porque fica mais palpável para quem é profissional ouvir alguém, que é o que você falou, que entende de amamentação, que sabe que do atende. Né, que atende, que pensa, bom, parar, fazer uma pausa de amamentação, opa, peraí, como que é isso? Como que a gente vai administrar né? isso? Então, acho que a gente que ganha com você trazendo essa informação pra gente e com essa democratização da informação, né? Pegar esse protocolo e esmiuçar igual você fez e falar assim pra gente, ó, é isso aqui que tá escrito, isso aqui não tá escrito não, mas isso aqui tá. É isso que então, tá eu te ali agradeço demais e pela coragem, né, de falar sobre esse assunto, de tocar num assunto que às vezes é um fla-flu, assim, né? Eu vejo muito isso como um fla-flu e por compartilhar aqui no Pod Peito. Então, obrigada de verdade, assim, pelo seu aceite em participar aqui do Pod Peito. Tá ótimo. Eu que agradeço, um beijo a todas vocês pelo espaço da gente poder falar de assuntos que não é só o bebê saber como é mamar, a mãe, todo mundo produz leite, joga todo mundo no peito, que é leite. Eu acho que ter espaços em que a gente fala das dificuldades que a gente encontra no dia a dia, dos nossos grandes desafios, porque a Bianca levantou a história do armazenamento de leite, é isso, né? É ter a oportunidade, como profissionais da lactação, de falarmos verdadeiramente, honestamente, de uma maneira transparente, sobre os nossos grandes desafios, né, da prática clínica. Maravilha. Coisas que não cabem no Instagram. Coisas que não cabem num post. A gente tava falando isso. Coisas que não cabem num post, só no podcast. Ivana, muito obrigada. Obrigada. Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijão. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau.